continuação do 2, parte 15. Tem a mente de Deus. Tu, Senhor, conservarás e guardarás em perfeita e constante paz aquele cujo propósito, ambos a sua inclinação e o seu caráter, é firme em ti, porque ele confia, apoia-se e espera confiantemente em ti. Isaías 26, 3. Jesus tinha comunhão contínua com seu Pai Celestial. É impossível ter comunhão completa com qualquer pessoa sem ter a mente dela. Se meu marido e eu estamos no carro juntos e ele está conversando comigo, mas eu tenho a minha mente em alguma outra coisa, na verdade não estamos tendo comunhão, porque não estou lhe dando a minha inteira atenção. Portanto, creio que podemos dizer com segurança que os pensamentos de uma pessoa que funciona na mente de Cristo estariam em Deus e em toda a sua obra poderosa. Medite em Deus e nas suas obras. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Salmo 63, 5 a 6. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Salmos 77, 12. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas, os caminhos da vida marcados pela tua lei, terei respeito. Salmo 119, 15. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus jeitos e considero nas obras das suas mãos. Salmo 143, 5. O salmista Davi falava frequentemente sobre meditar em Deus, na sua bondade e nas suas obras e caminhos. É tremendamente edificante pensar na bondade de Deus e em todas as maravilhas, obras das suas mãos. Gosto muito de assistir programas de televisão sobre natureza, os animais, a vida nos oceanos e etc., porque eles retratam a tremenda grandeza de Deus, sua infinita criatividade e como ele está mantendo todas as coisas pela força do seu poder. Hebreus 1:3. Meditar em Deus e nos seus caminhos e obras terá de se tornar uma parte regular dos seus pensamentos, se você quer experimentar a vitória. Uma das minhas passagens bíblicas favoritas é Salmo 17:15, no qual o salmista diz ao Senhor: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança e tendo doce comunhão contigo. Tive muitos dias infelizes porque começava pensando sobre todas as coisas erradas no instante em que acordava toda manhã. Posso dizer com certeza que tenho estado completamente satisfeita desde que o Espírito Santo está me ajudando a funcionar na mente de Cristo, a mente do Espírito que está em mim. Ter comunhão com Deus cedo de manhã é uma forma segura de começar a desfrutar a vida. Tenha comunhão com Deus. João 16,7 diz: Se eu não for o Consolador, Conselheiro, Ajudador, Advogado, Intercessor, Fortalecedor e Companheiro, não virá para vós outros, em íntima comunhão convosco. Se, porém, eu for, eu vos enviarei para estar em íntima comunhão convosco. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele está assentado à mão direita do Pai, na glória. É óbvio, a partir dessa passagem, que a vontade de Deus é que estejamos em comunhão íntima com Ele. Nada está mais próximo de nós do que nossos pensamentos. Portanto, se enchermos nossa mente com o Senhor, isso o trará à nossa consciência e começaremos a desfrutar uma comunhão com Ele que trará alegria, paz e vitória à nossa vida diária. Ele está sempre conosco, como prometeu que estaria. Mateus 28:20, Hebreus 13:5. Mas não estaremos conscientes da sua presença a menos que pensemos a respeito dele. Posso estar em um cômodo com alguém e, se tiver a minha mente em uma porção de outras coisas, posso ir embora sem mesmo me dar conta que uma pessoa estava lá. É dessa forma que acontece com os nossos privilégios de comunhão com o Senhor. Ele está sempre conosco, mas precisamos pensar nele para estarmos conscientes da sua presença.
Ponto 3. Tenha à mente, Deus me ama. E nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, estamos conscientes e por meio de observação e experiência, e cremos, aderimos e colocamos fé e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que pertence no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. Tenho aprendido que a mesma coisa que é válida para o amor de Deus é válida para a sua presença. Se jamais meditamos em seu amor, não o experimentaremos. Paulo orou em Efésios 3 para que as pessoas experimentassem o amor de Deus por elas mesmas. A Bíblia diz que Ele nos ama, mas quanto dos filhos de Deus ainda não têm a revelação no tocante ao amor de Deus? Lembro-me de quando iniciei o ministério Life in the World. Na primeira semana em que eu deveria dirigir um encontro, perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu ensinasse. E Ele me respondeu: diga ao meu povo que eu o amo. Ele sabe disso, eu disse. Eu quero ensinar-lhe alguma coisa realmente poderosa, não uma lição de escola dominical sobre João 3,16. O Senhor me disse: poucos do meu povo sabem quanto eu os amo. Se eles soubessem, agiriam de modo diferente. Quando comecei a estudar o assunto de receber amor de Deus, percebi que eu mesma estava em desesperada necessidade. O Senhor me conduziu em meu estudo para 1 João 4,16, que afirma que deveríamos estar conscientes do amor de Deus. Isso significa que deveria ser alguma coisa sobre o que devemos estar ativamente conscientes. Eu tinha um tipo de entendimento vago, inconsciente, de que Deus me amava, mas o amor de Deus é uma força poderosa em nossa vida, que nos conduzirá por meio de mais difíceis provações à vitória. Em Romanos 8,35, o apóstolo Paulo nos exorta: quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a tribulação, calamidade ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, no verso 37, ele continua dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estudei esse assunto por um longo tempo e me tornei consciente do amor de Deus por mim ao pensar sobre o seu amor e confessá-lo em voz alta. Aprendi versículos sobre o amor de Deus e meditei neles e os confessei com a minha boca. Fiz isso por meses e o tempo todo a revelação do seu amor incondicional por mim foi se tornando mais e mais uma realidade para mim. Agora seu amor me é tão real que até mesmo em tempos difíceis sou confortada pelo conhecimento consciente de que Ele me ama e que eu não mais tenho de viver com medo. Não tenha medo. 1 João 4,18 nos diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Romanos 5,8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Crentes que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão. Você deveria ter uma conscientização de retidão, meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Seja consciente da justiça, não consciente do pecado. 2 Coríntios 5,21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, por amor a nós, para que nele, através dele, fôssemos feitos como exemplos de justiça de Deus, o que deveríamos ser aprovados e aceitáveis e em relacionamento correto com Ele pela sua bondade. Muitos crentes são atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos. Pensamentos sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo você desperdiça vivendo debaixo da culpa e da condenação? Observe que eu disse quanto tempo você desperdiça.
porque isso é exatamente o que todo tipo de pensamento é, um desperdício de tempo. Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense como você foi feito justiça de Deus nele. Lembre-se, pensamentos se transformam em ações. Se você quer se comportar, você deve mudar sua forma de pensar. Continue pensando em como você é horrível e você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo, condenatório, vier à sua mente, lembre-se de que Deus o ama, que você foi feito à semelhança da justiça de Deus em Cristo. Estamos mudando para melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente. Deus tem um plano gracioso para a sua vida. Essas são as verdades sobre as quais você deve pensar. Isso é o que se espera que você esteja fazendo com a sua mente. Pense deliberadamente de acordo com a palavra de Deus. Não pense em apenas qualquer coisa que caia na sua mente, recebendo isso como seu próprio pensamento. Repreenda o diabo e comece a ir adiante pensando pensamentos certos. Ponto 4. Tenha uma mente exortativa. Romanos 12:8 nos diz: ou o que exorta, encoraja, faça-o com dedicação. A pessoa com a mente de Cristo tem pensamentos positivos, enriquecedores, edificantes sobre outras pessoas, como também sobre si mesmas e suas próprias circunstâncias. O ministério de exortação é grandemente necessário no mundo hoje. Você jamais exortará alguém com suas palavras se não tiver primeiro pensamentos bondosos para com tal pessoa. Lembre-se de que qualquer coisa que estiver em seu coração sairá de sua boca. Tenha algum pensamento amoroso, de propósito. Envie pensamentos de amor a outras pessoas. Diga-lhes palavras de encorajamento. O Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento Divine define a palavra paracaléu, que é traduzida por exortar, como em primeiro lugar, chamar uma pessoa para o lado, caléu, chamar, admoestar, exortar, instar com alguém para buscar algum curso de conduta. Interpreto essa definição como caminhar junto com uma pessoa, instando com ela para continuar perseguindo um modo de ação. O dom ministerial de exortação, em Romanos 12:8, pode prontamente ser visto naqueles que o têm. Eles estão sempre dizendo alguma coisa encorajadora ou edificante para todos, alguma coisa que faz os outros se sentirem bem e os encoraja a continuar. Nem todos nós podemos ter o dom ministerial de exortação, mas qualquer um pode aprender a ser encorajador. A regra simples é: se não é bom, então não pense ou diga. Todos já têm problemas suficientes. Não precisamos contribuir para os seus problemas, derrubando-os. Deveríamos edificar uns aos outros em amor. Efésios 4:29. Não se esqueça, o amor sempre acredita no melhor de cada um. 1 Coríntios 13:7. Quando você começar a ter pensamentos amorosos sobre as pessoas, você as encontrará comportando-se de forma mais amorosa. Pensamentos e palavras são recipientes ou armas para carregar poder criativo ou destrutivo. Eles podem ser usados contra Satanás e suas obras, ou eles podem, na verdade, ajudá-lo em seus planos de destruição. Vamos dizer que você tenha um filho com alguns problemas de comportamento e definitivamente precisa mudar. Você ora por ele e pede a Deus que trabalhe na vida dele, fazendo o que quer que seja necessário. Agora, o que você faz com os seus pensamentos e palavras no que diz respeito a essa criança durante o período de espera? Muitas pessoas jamais veem a resposta às suas orações, porque elas anulam o que pediram com seus pensamentos e palavras antes mesmo que Deus tenha tido uma chance de trabalhar por elas. Nós não estamos andando na palavra se nossos pensamentos são opostos ao que ela diz. Nós não estamos andando na palavra se não estamos pensando na palavra. Quando você ora
por alguém, alinhe seus pensamentos e palavras com o que você orou e começará a ver um avanço. Não estou sugerindo que você perca o equilíbrio. Se seu filho tem um problema de comportamento na escola e um amigo lhe pergunta como ele está se saindo, o que você deveria fazer se, na verdade, nenhuma modificação aconteceu? Você pode dizer: bem, ainda não vimos um avanço, mas creio que Deus está trabalhando e que esta criança é uma fonte de influência para o Senhor. Nós haveremos mudar de glória em glória, pouco a pouco, um dia de cada vez. Ponto 5. Desenvolva uma mente agradecida. Salmo 100, versículo 4 nos diz: Entrai por suas portas com ações de graças e ofertas de agradecimento, e nos seus átrios com hinos de louvor. Sede agradecidos, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ação de graças. Muitas pessoas são abertas ao inimigo por meio da queixa. Algumas pessoas são fisicamente doentes e têm a vida fraca e sem poder por causa dessa doença chamada queixa, que ataca os pensamentos e as conversas das pessoas. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graças. A Bíblia nos instrui repetidamente no princípio da ação de graças. Queixa-se em pensamentos ou palavra é um princípio de morte, mas se agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração, mente agradecida, a ação de graças não sairá de sua boca. Quando formos agradecidos, diremos que somos. Seja agradecido em todos os momentos. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre e em todo momento sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam e glorificam o seu nome. Hebreus 13:15. Quando oferecemos ações de graças? A todo momento, em cada situação, em todas as coisas, e assim fazendo, entramos na vida vitoriosa na qual o diabo não pode nos controlar. Como ele poderá nos controlar se formos alegres e agradecidos, independentemente de como as nossas circunstâncias estão? Certamente esse tipo de estilo de vida, algumas vezes, requer sacrifício de louvor e ações de graças. Mas prefiro sacrificar minhas ações de graças a Deus do que sacrificar minha alegria a Satanás. Aprendi, da maneira mais difícil, que se me torno resmungona e me recuso a agradecer, então acabarei abrindo mão da minha alegria. Em outras palavras, perderei a alegria para o espírito de queixa. No Salmo 34:1, o salmista diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como podemos ser uma bênção para o Senhor? Deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios. Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe-o saber que você apreciou a atitude dele. Mostre apreciação em sua família, entre os vários membros. Muito frequentemente tomamos como de direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. Uma forma certa de perder alguma coisa é não apreciá-la. Prezo meu marido, nós estamos casados por um longo tempo, mas ainda digo que eu prezo. Ele é um homem muito paciente, de muitas formas, e tem muitas outras boas qualidades. Sei que deixar que as pessoas saibam que nós a apreciamos, mesmo mencionando especificamente certas coisas pelas quais somos agradecidos, ajuda a construir e a manter bons relacionamentos. Trabalho com muitas pessoas e ainda continuo a me surpreender como algumas delas são tão agradecidas por causa de pequena coisa que é feita por elas, enquanto outras nunca estão satisfeitas, a despeito do quanto é feito por elas. Creio que o orgulho tem alguma coisa a ver com esse problema. Algumas pessoas são tão cheias de si próprias que não importa quantos outros fazem por elas. Pensam que merecem não apenas aquilo, mas muito mais. Elas raramente expressam apreciação. Expressar apreciação é bom,
não apenas para outra pessoa, mas é bom para nós, porque libera alegria em nós. Medite diariamente em todas as coisas pelas quais você deve ser agradecido. Relate-as detalhadamente ao Senhor em oração, e à medida que fizer isso, você descobrirá o seu coração se enchendo de vida e de luz.